Olá, espero que se encontre bem e esta semana vamos refletir um pouco sobre as birras. Mas desengane-se, não só são as crianças que fazem birras, os adultos também fazem birras. E muitas vezes os adultos que fazem birras foram crianças que foram mal acompanhadas na sua infância no período de birras. Portanto, há um trabalho emocional para se fazer nas birras. As birras existem por algum motivo e quanto melhor forem tratadas, melhor a criança se tornará um adulto emocionalmente equilibrado. Mas então vamos por pontos. Reparem, as birras quase que é uma adolescência na infância. As birras são sinónimo de transformação. Quando as crianças estão na fase das birras, elas estão num momento de transformação. Deixam de ser um bebê para ser uma criança. Na adolescência também há um período de transformação e também há birras aí. E os adultos passam por inúmeras transformações e também têm as suas birras e muitas vezes essas birras são um reflexo das suas infâncias com birras mal acompanhadas. Então começamos pelas crianças. Há ali a fase crítica, os terríveis 2 anos, ali dos 2 aos 4 anos, onde se manifestam com mais frequência as birras. Elas por si só não têm nenhum problema. As crianças têm pouco vocabulário, têm pouca noção do que estão a sentir, sentem as emoções com muita intensidade, sobretudo as negativas, as frustrações, os nãos, os limites, a raiva, a tristeza, e como têm pouco vocabulário e não se conseguem exprimir, essa explosão de emoção, de sentimento, é manifestada através da birra, através do choro, através do amu, através de alguma agressividade, de uma mordida, de um empurrão. Portanto, não estamos aqui a falar numa situação anormal. É normal ter birras. Agora, quem é o adulto? É você. E, portanto, está no adulto a chave para se lidar, apoiar, orientar melhor a criança que está em birra. Pede-se, portanto, que o adulto esteja calmo e tranquilo, que perceba que é um comportamento normal e que tenha uma atitude de detetive no sentido de perceber o que é que está por detrás daquela birra. Qual é a emoção que a criança não está a conseguir lidar? E em que medida é que eu posso ajudar a criança a lidar com essa emoção? Isto chama-se conexão. Estabelecer uma conexão real com a criança. Ou seja, não desvalorizar o que está a acontecer, não criticar a criança, mas refletir sobre o comportamento que está a ser manifestado, e é isto que se pretende. Sabem que é um jogo de paciência, sabem que é efetivamente uma fase difícil e os adultos também terão as suas limitações e poderão também estar numa situação de vida ou de um momento de vida difícil. No entanto, o adulto é sempre o adulto e é o adulto que tem a chave da solução para acalmar as birras. Portanto, estabelecer conexão, tentar perceber qual é a emoção que está por trás da birra, acalmar a criança, não criticar a criança, mas poderá eventualmente avaliar juntamente com ela, num período que esteja mais calmo, o motivo daquela birra, tentar arranjar alternativa, uma forma mais positiva de lidar com a emoção que a criança está a sentir, mas nunca se esquecendo dos limites que tem estabelecido como pai ou como educador para a educação daquela criança. Limites razoáveis. Portanto, temos que acompanhar. O adulto é sempre o protagonista e a solução para esta situação de birra. Dizer-lhe também que um abraço é sempre um abraço. Um afago é sempre um afago. E, portanto, será uma boa estratégia a conexão, o afago, numa situação de birra, acalmar a criança e não estar ainda a gritar, muito menos bater, porque a criança, como não está a saber lidar com as suas emoções, não vai entender um comportamento mais hostil por parte de um adulto. Porque ela própria não sabe como está a sentir e depois ainda tem que sentir todo um comportamento negativo que o adulto está a manifestar em situação de birra. É isto que tem que refletir. À medida que a criança vai evoluindo, o seu vocabulário é muito maior e nós temos a capacidade de podermos explorar melhor o que a criança está a sentir. Fazendo novamente a ressalva que todas as emoções fazem parte da vida. A frustração, a raiva, a tristeza fazem parte da vida, assim como a alegria, como o entusiasmo, como a bondade, como o altruísmo. Todas estas sensações são importantes, todas elas nos trazem uma lição e, portanto, todas elas merecem a igual atenção. Portanto, a partir do momento que a criança consegue comunicar melhor, as birras tendem a diminuir
porque a criança arranja outras alternativas para lidar com aquilo que está a sentir. Se sente raiva, não vai bater no colega, mas podemos convidá-la a sentar-se um bocadinho, a respirar e a conversarmos com ela, percebemos o que é que poderias ter feito diferente. As birras também podem ser evitadas. Se sabemos que a criança está cansada, se está com fome, se só há um brinquedo para duas, se só há os recursos para uma criança quando temos três, portanto, há uma série de situações que nós podemos evitar. Se a criança já está aborrecida em casa, está com sono, levá-la para o hipermercado pode ser um risco, um contexto favorável para que aconteçam as birras. Relativamente às birras em locais públicos, dizer-lhe que vai ter que desvalorizar o olhar do outro. Porque se você perde o controle emocional como adulto, porque os outros possam estar a ver, então aí fica numa situação muito difícil para controlar a birra. Birras em locais públicos são duras para o adulto, sim, são incomodativas, sim. A ida a um local público deve ser negociada, conversada, estipulados os limites antes de irem. Não te posso dar isto, ou não posso comprar aquilo, deves-te comportar assim, gostaria que te comportasses assim. Portanto, estabelecerem como é que vai acontecer e se a criança não conseguir cumprir os limites que foram definidos entre ambos, se calhar tem que a retirar do local público e não insistir em fazer 2 horas de compras com a criança a berrar nos corredores. É preciso também atendermos e analisarmos porque é que é aquela birra. Se é uma birra emocional, se está a lidar com uma emoção, se não está a conseguir lidar bem com essa emoção, ou se é uma birra mais dramática só porque não está a conseguir resistir à frustração ou a um não imposto por o adulto. Portanto, é importante percebermos a origem dessas birras. Como adulto, dizer-lhe que há adultos que têm a inteligência emocional de uma criança de 3 anos. Há adultos que ainda hoje têm dificuldades em lidar com as suas emoções e também fazem as suas birras. Elas podem se manifestar numa palavra maldita, elas podem se manifestar num gesto mais agressivo e elas podem se manifestar em choro. Nem sempre as birras dos adultos são públicas, às vezes há muito choro num quarto de banho, às vezes há muita dificuldade em lidar com uma despromoção, às vezes há muita dificuldade em lidar com uma decepção e, portanto, os adultos também passam as suas birras, umas vezes em família, outras vezes sozinhos, mas passam. E isto o que é que significa? Nada mais, nada menos como as crianças. A dificuldade em lidar com a emoção do momento. Portanto, o que é que temos que fazer? Precisamente a mesma coisa que fazemos com as crianças, analisar o porquê que eu me estou a sentir assim, o que é que esta situação me faz sentir e como é que eu posso reagir melhor. Relativamente à raiva, que é uma situação que os adultos passam muito, e a inveja, que eu sei que é um tema sensível, mas os adultos fazem muitas birras por inveja, mas não têm a capacidade de o falar abertamente. Igualmente como as crianças, as coisas devem ser faladas com pessoas de confiança, devem ser discutidas, devem-se arranjar alternativas. Falada com os seus pais mais próximos, faladas com uma ajuda técnica, se o adulto entender que não tem recursos para lidar com os sentimentos que vai vivenciando, ou então ter um próprio diálogo interno para se equilibrar e saber lidar melhor com as suas birras. Portanto, um adulto tem as mesmas birras que uma criança tem, lida efetivamente com as emoções de uma forma diferente, as consequências são as mesmas, que é uma imaturidade emocional. Portanto, a tomada de consciência deste tema é meio caminho andado para que possa entender melhor as suas emoções, aceitá-las, perceber que as emoções são todas importantes, têm todas a sua função e como é que nós conseguimos, de uma forma mais pacífica e mais calma, lidar com o que estamos a sentir no momento. Fica aqui a reflexão desta semana, aquele abraço e desejo-vos poucas birras e muita inteligência emocional.